Fala, meu lindo! Minha linda! A gasolina, né, irmão? Tá caro, vai dar uma acabadinha. Oh, gente, eu tô muito feliz que você está nessa palavra. Eu tenho um recado de Deus, uma mensagem de Jesus para o seu coração. Se eu puder te dar um conselho, tira os empecilhos, sabe? As distrações, para você poder ouvir essa palavra e ela entrar dentro do teu coração. Eu só vou te pedir um favor antes da gente começar. Se você... Tem até sininho aqui, irmão. Se você não se inscreveu, se inscreve. Ativa o sininho. Toda segunda-feira, 7 horas da manhã, em ponto, tem uma palavra de Deus para você por aqui. E tem muita gente que escolhe começar a semana da melhor maneira possível. E eu quero que você faça parte disso. Toda segunda, 7 horas da manhã. Então faz o seguinte, se inscreve, ativa o sininho e já pega esse vídeo, curte, comenta, compartilha, manda pros irmãos, manda nos grupos de família. Nem como seja como indireta, mas manda pra alguém. E os 10 milhões, é verdade, nós vamos chegar. Nós não vamos desanimar, nós vamos chegar. Nós vamos estar juntos na festa. É isso. Bora pro vídeo. Bora pro vídeo. Ai, Jesus maravilhoso. Não vamos desanimar, gente. Carta de Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 13, diz o seguinte: Ide agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e compraremos e venderemos e teremos um ganho, porque vocês não sabem o que vai trazer amanhã. O que é, pois, a vossa vida, senão um vapor que aparece e logo desaparece? Uau, vou dizer pra você como isso aqui nasceu. Primeiro, apanhei muito. Nossa, como apanhei. Nessa área, irmão, eu tô calejado. Tô cansado de me decepcionar porque quis fazer do meu jeitinho, sabe? Você conhece o tal do jeitinho brasileiro? Ai, não conhece os anjos? Você conhece sim, irmão, você sabe o que eu tô falando. Agora, eu apanhei muito nesse negócio de viver já, sabe? De fazer isso aqui. Ah, porque agora eu vou fazer isso, mês que vem eu vou fazer tal coisa, aí eu vou comprar, eu vou vender, eu vou fazer... E aí a vida fica assim... A gente, não, mas eu planejei. Aí eu falo assim... Aí você fica... Nossa, porque Deus não me ouve, porque Deus não faz nada que eu quero. A gente parece umas criancinhas de creche, irmão. Sabe, a gente cobra de Deus algo que Ele não prometeu pra gente. Chega e fala, poxa vida, Senhor, por que o Senhor não faz o que eu quero? Porque não. Irmão, eu tenho 3 filhos, se eu fazer tudo o que eles querem, acabou. Eu tenho um que fala toda hora pra mim, docinho, pai. Toda hora, ele olha pra mim e fala, papai, docinho. Poxa, já almoçou? Não, pai, docinho primeiro. Ele acaba de almoçar de docinho, pai. Ele vai pro colégio de docinho. Ele volta do colégio docinho, docinho. Antes de dormir, de um docinho só. Imagina se eu for dar todas as vezes o que ele pede, eu vou matar o menino? Tenho vontade de dar? Tenho. Porque ele pede tão bonitinho. Docinho, pai. E ele convence. E ele chega e diz pra minha mãe, deixou. Ai, mano, não é fácil. E a gente não dá porque sabe o mal que faz. A questão é, isso aqui foi algo interessante. Esse ano, aconteceu um negócio. Uma menina de Balneário Camboriú postou um vídeo falando de como ela aceitou a Jesus, que foi através de um vídeo meu. Eu achei tão lindo o vídeo, mas eu tava sem paciência. Eu não vi até o final e compartilhei. Ai, meu Deus. Aí no começo do vídeo, só Jesus, irmão. No começo do vídeo, ela tá, nossa, porque eu aceitei Jesus. É lindo o vídeo, lindo. Mas no final do vídeo ela diz, agora eu vou casar. E eu quero que o David faça o meu casamento. Ai, Deus, né?
Eu não faço casamento. É muito difícil, por quê? Porque a nossa agenda é muito difícil. A gente tem família que tem que ficar em casa, confusão. Irmão, eu amo ficar em casa quietinho. Quando eu estou em casa eu quero só fazer uma coisa: nada. É bom. Então, aí todo mundo começou a mandar mensagem pra mim: e aí, vai fazer? Eu fazer o quê? Gente, o que eu vou fazer? O casamento, foi que casamento? Aí alguém me ligou e falou assim: tu viu o vídeo até o final? Eu sou da minha equipe. Tu viu o vídeo até o final? Eu falei: não vi, então vê até o final. Aí eu vi. Aí já era tarde demais, irmão. Aí eu mandei mensagem pra menina: qual é a data? Você ri, né, irmão? Você ri que não é você. Aí ela falou a data. Eu falei: ih, aniversário da minha filha. Aí a minha esposa falou: eu mudo a data. Eu falei: eita. Não vai dar pra chegar, nós alugamos helicóptero. Eu falei: ei, meu Deus. Então, resumindo a ópera, fiz o casamento da jovem. E foi lindo o casamento deles. Lindo, lindo, lindo. Um casal lindo. Casal que você percebe que Deus realmente colocou ali um na frente do outro. Lindo. O raio, a teoria do raio nunca cai duas vezes no mesmo lugar. Agora eu olho o vídeo até o final antes de compartilhar. Falo: Senhor, não quero me comprometer. Mas brincadeiras à parte, lindo, se for da vontade de Deus, quem é nós para dizer que não? Mas vai ter que orar muito. Não desanima. Irmão, mas brincadeiras à parte, fiz o casamento, foi lindo. E essa semana apareceu um vídeo dela pra mim de novo. Aí eu fiquei com medo, falei: será que é de novo? Brincadeira. Mas daí, a primeira frase do vídeo que apareceu foi: cansei de me decepcionar. E aquilo mexeu comigo de um jeito, sabe? E eu comecei a olhar pra minha vida, comecei a olhar pra história, comecei a olhar pra Bíblia. E aí eu comecei a imaginar o seguinte: qual eram os planos, por exemplo, de Pedro antes de Jesus chegar na vida dele? Já imaginou que Pedro tinha uma vida antes de Jesus chegar bem diferente? Imagina, o que Pedro pensava? Assim, Pedro: eu vou ser um pescador de peixe, talvez eu fique rico, alguma hora eu vou pegar uma safra boa. Não sei. Vou tirar minha sogra da minha casa. Não sei qual era o plano dele. Olha Deus falando aí, ó. Imagina qual que era o sonho de José antes de Deus dar o sonho dele para José. Qual que é o sonho, por exemplo, que Abraão tinha antes de se tornar pai de multidões? O que esse homem pensava? Imagina Maria, mãe de Jesus, uma menina. Qual era o plano dessa garota antes de Jesus chegar e ser o Salvador que nasceu dela? De um anjo Gabriel entrar na casa dela e falar: ei, eis que você conceberá e dará à luz a um filho, e o nome dele será Jesus, e o reinado dele não terá fim. Qual era o plano dela? Eu não sei, mas o que a gente precisa entender é que todo mundo tem um plano antes de o plano original se apresentar. E esse é o problema. A frustração nunca é do plano original. A frustração é sempre do plano B, que a gente acha que é plano A. É aqui que o negócio mora. E é aqui que todo mundo se decepciona e vive se decepcionando a vida toda. E demora para entender que se você não quer passar por decepção, você precisa entregar para Jesus logo a história para Ele comandar. Obrigado, irmão, glória a Deus. Vou precisar de você de novo. Se você quer parar de se decepcionar, você precisa entregar logo para Ele o plano e dizer: Jesus, toma agora, faz do teu jeitinho. Porque nós vivemos dando com os burros na água. Irmão, seja sincero, quantas coisas que a gente planeja que dá errado. Irmão, parece que o mundo conspira contra a gente. A gente fala: hoje eu vou sair de guarda-chuva, dá um sol, e aí a gente diz: nossa, deu sol ontem. Aí você não leva o guarda-chuva, e aí a maior chuva da história dá naquele dia.
A vida é assim, você entende? Aí a gente diz, nossa, amanhã eu vou a tal lugar, e coisa, e tal, e coisa, e coisa, e tal. Aí o pneu do carro fura. E aí você fica o quê? Frustrado. Por quê? Porque você não queria aquele resultado, você desejava outro, mas a vida te trouxe algo diferente. Eu sei que a pergunta que fica é: como que eu resolvo esse problema? Como que eu paro de me decepcionar? E aí o vídeo dela me ajudou. Eu fiquei olhando assim e falei, nossa, que bonitinho. Aí ela mostra o vídeo do casamento dela. Eu vi eu lá. Tava bonito. Casando ela. E aí eu me lembrei do vídeo dela, de quando ela estava me convidando para casar, era o golpe. E ela contando a história dela antes de Jesus chegar. Como ela era, como era a vida dela. E aí eu começo a entender que a vida sem Jesus é um mar de frustrações repetidas. A vida longe dele é um problema atrás do outro. Planos que não acontecem, sonhos que não se realizam, ideais que não se manifestam. E a gente vive frustrado a vida inteira, reclamando de tudo, da vida, de tudo, porque a gente sempre está frustrado porque aquilo que a gente planejou não aconteceu. Eu vou ser bem sincero com você, antes de fazer o que eu faço, eu já tomei tanto golpe nessa vida. Irmão, pirâmide mesmo, devo ter caído umas 3. Uma piramidezinha que está começando é tentador. Brincadeiras à parte. Negócio que eu tomei golpe, abri 2 negócios na vida, irmão. Tudo porque eu queria viver o meu plano. Fui ser advogado. Abri o escritório. Primeiro ai, não pode falar, né? Você vai que dar processo, né? Levei golpe, pronto, só preciso saber disso. Aí o primeiro dia cliente já não veio pra mim o dinheiro, você não vai voltar mais, pode sair do escritório. Sério? Frustrei. Aí abri outro negócio, golpe, roubado de novo. Tudo que eu tentei, irmão, tudo, e não deu certo. Irmão, se eu quisesse vender vassoura, ia chover na cidade, não ia ter mais poeira. Não dá pra entender, irmão. Se eu quisesse vender guarda-chuva em Joinville, nunca mais ia chover, até eu falir a empresa de guarda-chuva. Porque tem coisas na vida que a frustração que pra gente dói é Deus afunilando o caminho pra gente chegar num lugar. Oh, meu Deus, vou de novo, gostei. Tá dando errado pra gente, a gente tá frustrando, mas é Deus afunilando o caminho pra gente chegar no lugar. Sabe, a porta fecha, a outra fecha, a outra fecha, e a outra fecha de novo. E aí a gente chega numa porta e a gente diz assim, ai, será que agora abre? Abre. Tem uma pessoa atrás. Jesus. Aí a pergunta de Jesus é: planejou o quê? Vocês planejaram que vocês iam para a cidade, Tiago 4, iam para outra cidade, iam vender, iam morar 1 ano. Oh, bebê, o que é a vida de vocês? Senão um vapor que aparece, logo desaparece. Em outras palavras, Deus está dizendo para mim e para você: para de tentar sozinho. Para de tentar viver a vida do jeito que você quer e começa a observar o plano que eu tenho para você. Para de bater em várias portas e abre a porta que eu já deixei aberta para você entrar. Para de tentar fugir do caminho se você sabe que não existe outro caminho. É Ele e acabou, meu lindo. Desiste de tentar controlar sua vida rápido. Quanto antes você desistir de controlar, menos você vai se frustrar, mais feliz você vai ser. A melhor coisa da vida é dizer: Jesus, toma. E ver a mãozinha dele fazendo assim: obrigado. Irmão, a vida muda radicalmente e a gente para de frustrar. Porque tem um texto de Provérbios, capítulo 16, verso 3, que diz: consagre os teus planos ao Senhor e você será bem sucedido. Irmão, você entendeu que doideira? Olha o que a palavra está dizendo: consagre os teus planos ao Senhor e você será bem sucedido. Então significa que tudo que eu dizer para Deus, Deus vai fazer? Porque é isso que a gente acha. A gente chega: Deus, tem uma ideia. Irmão,
Eu fico imaginando que Deus fica olhando pra gente assim, ó. Ai, que vontade de resetar. Irmão, quando você tá com o telefone dando bug assim e um negócio começa a travar, o que você faz? Desliga. Irmão, não dá vontade. Eu imagino que Deus fala assim: ai, tá de novo enchendo a minha paciência. A gente chega pra Deus e diz: Deus, esse é o plano. Aí Deus tá assim, ó. Aí a gente fala: pois é, Senhor, eu quero fazer isso. Eu tomei uma decisão, isso aqui, ó, eu pensei, eu vou fazer isso aqui. Aí Deus tá. Aí ele fala assim: então, Senhor, eu posso? E Deus não fala nada. E a gente: Deus não falou. Deus ficou tão de surpreso que não teve palavras. Deus olhou e falou assim: nossa, perdi as palavras. Aí a gente faz, e aí dá errado. A gente diz: poxa vida, Senhor, tu me abandonou. Ele nunca nem entrou contigo. Irmão, você chamou ele para sócio, ele não entrou com nem 1% na sociedade. Você se lascou sozinho. O prejuízo é só teu. E Deus está assim dizendo: perguntou e não esperou, me chamou e não deixou entrar. Tu quer algo que eu não quero, tu deseja algo que eu não desejo, tu não sabe o que eu conheço, tu não escuta as conversas que eu escuto, você não está no final da história, eu já estou lá, você sabe pouco sobre nada e eu sei tudo sobre tudo. Irmão, eu imagino. E aí eu e minha esposa, a gente sempre fala isso: nós estamos tudo planejando, fazendo plano, meta e planilhinha, e sobe 10, tira 3, vai 4, tira 4. A gente fala assim: Deus deve estar olhando e fala assim: sai fora, atrapalha não. E aí, irmão, muda quando a gente faz diferente. É quando a gente chega para o Senhor e diz: Jesus, esse é meu plano, mas eu preciso, se o do Senhor dar match com o que eu estou criando aqui. Pedro queria ser pescador. Tudo bem, vai ser, mas não vai ser de peixe. Não vai ser de peixe não, vai ser de almas. Abraão queria ser pai, mas não vai ser pai de um não, vai ser pai de multidões. Maria podia até querer ser mãe, mas não vai ser mãe de um menino, vai ser mãe de um Salvador, que vai mudar a vida do homem entre antes e depois. Entende? O plano da gente é isso aqui, e o plano do Senhor é: porque eu, o Senhor, tenho planos que são maiores do que os seus, planos de fazer o bem, prosperar. Esses são os planos do Senhor. E a gente está dizendo: Senhor, mas faz o meu. A gente é ruim de criatividade, irmão. Seja sincero, de verdade. Você acha que humanamente o Pedro, naquela manhã que saiu naquela noite que saiu para pescar, imaginava o que esperava ele na manhã seguinte na praia? Você imagina que Maria, lavando a loucinha na casa dela, imaginava o que segundos depois iria acontecer? Um anjo iria entrar. Você imaginava? Você acha que ela ficou esperando o anjo, limpou a casa para o anjo entrar? Essa é a loucura de tudo, lindo. A gente não sabe o que vai ser a nossa vida amanhã. A gente não sabe. Tem coisas que eu vivi na minha vida que foi tão de surpresa que era impossível acreditar. Vou falar uma coisa pra vocês, irmão, que eu tô louco de vontade de fofocar pro mundo todo. Sangue de Jesus me segura, Senhor. Ó, irmã mais fofoqueira que eu lá, tá vendo aí, ó? Irmão, tudo tem multa hoje, né? Nós gravamos um especial agora, e esse especial, irmão, que tá gravando, daí fica pior, que tem muita prova. Irmão, esse especial vai entrar num lugar que nunca entrou uma pregação do evangelho antes. Aí a gente fala assim: nossa, será que vai dar mesmo? E deu. Aí nós mandamos assim: assiste primeiro, porque vai que vocês desistem.
Aí foi, a pessoa disse, aprovado. Falei, ei, Jesus. Aí nós pensamos, vamos gravar no Ibirapuera, um lugar mais top do Brasil, 10 mil pessoas. E nós falamos assim, nossa, que Deus ajude, que pelo menos lote baixo. Esgotou em 12 horas. Aí a gente, calma, irmão. Aí tudo assim, ó. As dívidas batendo a porta, os agiotas aqui esperando nós para pagar as contas. Porque tudo vai na frente. Aí essa é a loucura. A gente não tinha como imaginar aquilo. Um dia antes, não tinha como imaginar o que Deus iria fazer. E essa é a graça de entrar no plano dele. Quando a gente entra no plano dele, a gente começa a ver o que os nossos olhos nunca viram, começa a ouvir o que os nossos ouvidos nunca ouviram, começa a viver o que a gente jamais imaginaria viver. E quando a gente menos percebe, a gente saiu do natural para o extraordinário. A gente saiu do ordinário para o milagre sobrenatural de Deus. E a gente está caminhando para um milagre no meio da tempestade e dizendo, Deus, como foi que eu vim parar aqui? Como foi que eu vim chegar nesse lugar? O que foi que aconteceu? E aí Deus vai dizer, meu plano, bebê, cola comigo que tu brilha, vem comigo que eu apareço através de você, caminha comigo, anda junto. Irmão, porque quando ele faz, a glória não é nossa, a glória é dele. Quando eu planejo e executo, é minha. Mas quando ele planeja e faz acontecer, é dele. E por isso que é bom viver o plano dele, porque tudo na vida é para ele. A glória é dele, o louvor é dele, é o nome dele que vai aparecer, é dele, por ele. Então, irmão, vou falar uma coisa pra você, bebê. Cansou de ficar decepcionado, de se frustrar, de bater com os burros na água, de planejar e nunca acontecer? Simples. Apresenta o plano primeiro para Jesus. Conta tudo para ele primeiro, diz, Jesus, se for isso que o Senhor quiser, eu estou preparado. Mas se o Senhor quiser cancelar tudo, fazer tudo de novo, o plano é teu, a minha vida é tua. Faz, Jesus, a tua vontade é melhor do que a minha. E o que acontece? Simples, a vida muda. Não é mais o que eu controlo, é o que ele governa. Não são mais o que os meus olhos enxergam, é aquilo que ele já viu. Lindo, se você puder entender isso, você muda a tua vida de maneira radical. Você se torna o que a gente chama de imparável. É difícil parar alguém que está vivendo o plano de Deus, irmão. Difícil porque o chefe é ele. Irmão, você imagina se entrar num plano que o dono do plano é o Senhor Jesus. Quem pode parar? Imagina você viver uma vida que Deus planejou. Quem é que pode impedir? Eu sou apaixonado pela Bíblia, irmão. Eu fico olhando os negócios assim, fico imaginando o Pedro bateu de frente com Jesus na praia, Jesus mudou a vida dele. Moisés bateu de frente com o Senhor e a vida dele mudou. Abraão bateu de frente com Deus, a vida dele mudou. Maria, todo mundo que Deus entrou na história, a vida mudou. Não está entendendo, né, bebê? Quer que a vida mude? Deixa ele entrar na história. Deixa ele governar todas as coisas. Deixa ele governar. Mas aí, irmão, você vai ser tentado. E eu termino aqui. Você vai ser tentado a tirar o plano da mão dele. Isso é a pior coisa que você pode fazer. Tirar da mão dele aquilo que ele desejou. Porque Deus deu o livre-arbítrio para mim e para você. Mas o que Deus mais ama é quando a gente devolve. É quando a gente diz: Deus, eu posso escolher, mas eu prefiro que o Senhor escolha por mim. Deus, eu tenho planos legais, mas eu prefiro que os planos do Senhor. A loucura disso é o dia que eu acho que foi o dia mais difícil para mim. Eu já devo ter contado isso algumas vezes, mas foi o dia da minha formatura da faculdade. Para quem chegou agora, a gente é formado em Direito, eu e a Paulinha, e eu fui chamado para ser o orador da turma, de 4 turmas que se formaram simultaneamente. E aí eles me chamaram para fazer o discurso. E eu, irmão, sou uma lástima para falar.
para escrever um discurso. Imagina, irmão, eu não sei. Eu acho muito chique, acho bonito quem fala, mas não consigo. Eu não consigo ler as coisas, eu me embaralho todo, me perco, eu acabo com tudo. E eu tentei naquele dia escrever. Escrevi um pouco, falei, deixa pra lá, eu vou no flow. Irmão, todo mundo subia com papel, coisa mais linda. Eu subia de mão a banana. Falei, ai Jesus, tá todo mundo com papel na mão, Senhor. E eu tô aqui só no suspiro do gato. E aí, irmão, cheguei na tribuna, todo mundo esperando um discurso que emocionasse, porque é o que eles esperam, né? Tem que emocionar todo mundo. Irmão, e aí eu comecei. Coisa linda. Daqui sairá o futuro da advocacia brasileira. Os promotores de justiça, juízes de direito, desembargadores, procuradores federais. Uau! E eu sabia que tinha uns ali, irmão, que para estagiário não ia dar, né? A gente caminhou, tinha gente assim que ia para a faculdade só porque a mãe obrigava. A gente sabe, quem estuda aqui sabe. Quando você está na faculdade, você sabe que tem você fala assim, mas às vezes surpreende também. E irmão, mas eu tava com fé. Tá aqui, ó, tá tudo aqui. Eu tinha amigos ali, todo torcendo por eles, e meus amigos, e eu, doutores, promotores. E aí o Espírito Santo veio dentro do meu coração e falou, e daí vai sair um pregador da minha palavra. Glória a Deus, porque não é você que estudou 5 anos. Aí, irmão, ninguém chorou, eu caí num choro. Eu comecei a chorar. 5 anos estudando, uns professor miserável, um curso difícil, e tem que estudar, senão não passa. E a gente queria, não dá, é um negócio difícil. 5 anos, e quando eu termino, eu digo, não vai viver isso aqui. Ah, irmão, eu me lembro que eu falei assim, Senhor, mas pelo menos deixa eu pagar o fiéis. E eu vou te falar uma parada do fiéis, irmão. O fiéis que eu fiz era assim, 18 meses depois de formar tem que começar a pagar. Só quem é pobre sabe, irmão. É que os ricos aqui tá assim, nossa, o que é isso? Não sei. 18 meses eu tinha para fazer, para passar na OAB, começar a advogar, pegar uns porta de cadeia bom e pagar pelo menos a faculdade, irmão. E aí Deus falou, tem um outro plano para você. Graças a Deus. Oh Jesus, muito obrigado, Senhor. Com o TDAH que eu tenho, irmão, eu ia confundir tanto nas petições dos outros, ia prender um, soltar outro, ia acabar com tudo. Mas estava tudo combinado, né, vida? Minha esposa ia escrever as petições e eu ia pro juiz. E Deus olhou e falou, não. Deixa eu falar uma coisa para você, lindo. Talvez o que você planejou é muito longe do que Deus quer. E talvez você vai até conseguir finalizar alguma coisa, mas vai chegar uma hora que Deus vai falar assim, daqui você não vai passar mais. Ou você dá o controle, ou vai viver se decepcionando. Porque o que eu tenho para você é muito melhor. O que eu tenho para você é muito maior. Deixa eu profetizar sobre a sua vida. O que Deus tem sobre você, para você, é muito maior do que os teus olhos imaginam, o teu cérebro imagina, os teus olhos enxergam. É muito maior. E em nome de Jesus, se você entregar nas mãos dele a sua vida, vai acontecer. Eu fui o primeiro da minha família a fazer faculdade. Eu fui o primeiro a se formar. E eu tinha que dar uma notícia para minha mãe. E o dia que eu disse para ela, eu frustrei demais ela. Ela ficou muito decepcionada. Eu dizia, mãe, eu não vou conseguir, mãe. O meu chamado é maior do que eu. Eu não consigo ver meu horizonte, mãe.
Toda prova da OAB que sai para fazer, eu tenho agenda para pregar. Eu não consigo, mãe. E a minha mãe dizia: não, filho, tenta pelo menos, tenta, você consegue dividir, fazer as duas coisas. Aí um dia eu fui pregar na igreja que a minha mãe era membro. E foi tão lindo aquele dia. Mas o mais lindo foi o final. A minha mãe foi me encontrar na beirada do palco, do púlpito. E quando eu desci, ela me abraçou chorando e disse: filho, a mãe precisa te dizer uma coisa. Esquece tudo que a mãe falou. Você não vai ser um advogado. Deus te chamou para falar dele para as pessoas. A mãe abençoa você, meu filho. A partir de agora, a mãe nunca mais vai te perguntar sobre nada. Se existe alguém perto de você que não acredita nos planos de Deus na sua vida, fique tranquilo, Deus vai mudar o coração deles. E em nome de Jesus vai acontecer. Minha mãe sempre via mensagem de segunda-feira. Viu, mãe? Valeu a pena. Jesus, chega de decepção, chega de frustração. Jesus, chega. Nós não queremos viver uma vida onde a gente controla. Não queremos viver uma vida onde a gente governa. Jesus, chega. Controla. Determina os planos. Faz tudo novo, Jesus. Tu és o dono de tudo. Tu és o dono da nossa história. Os teus planos são melhores e maiores do que os meus. Em nome de Jesus, Pai, está nas tuas mãos o que o Senhor deseja, o que o Senhor quer. É isso que nós vamos viver, porque é perfeito e é melhor. Em nome de Jesus. Amém. Jesus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos escolheu para esse tempo, porque o Senhor nos deu a chance de te conhecer, o Senhor nos salvou, o Senhor mudou a nossa história, e o Senhor nos chamou para o teu exército, Jesus. Teu nome está acima de todo nome. Teu é o reino, tu é a glória, teu é o domínio, para todos sempre. Amém, Jesus. Príncipe amado, fala conosco mais um pouco, Jesus. Nós só estamos aqui por causa da tua palavra, e a tua presença nos constrange. O teu amor nos envolve. E nós queremos declarar, Jesus, que essa vai ser a conferência mais extraordinária da nossa vida. E que hoje o Senhor está nos levando para uma nova estação da nossa história. E que nunca mais vamos esquecer desse dia. Porque hoje o Senhor escolheu para marcar a nossa vida, para transformar a nossa história, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Boa tarde, meu lindo. Tem alguém feliz aí hoje?
Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu sou um garoto de 35 anos e eu estou no meio de homens de Deus aqui. Eu estava ali sentado vendo quem está perto de mim e todos eles facilmente poderiam pregar aqui e com toda certeza eu amaria ouvi-los ainda mais. Mas pela misericórdia de Deus eu estou aqui pregando. Eu estava brincando com alguns amigos, saber que daqui a pouco o T.D. Jakes vai estar pregando aqui. Eu fico imaginando o quão nervoso ele está. Quem somos nós na fila do pão? Mas eu vim falar para você que não tem nome. Eu vim falar para você que não está na lista. Eu vim falar para você que está lá em cima. Eu vim falar para você que não está perto. Eu vim falar para você que não está nas primeiras fileiras. Aleluia. Fala para quem está perto de você. Hoje você vai entrar na lista. Me chegou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza. Canta! Me vestiu. Escute. Me vestiu. Já começou. Vem pra mim. Irmão, você já está de pé. Agora pega a Bíblia. Pega a Bíblia, por favor. Isso. Eu quero que você abra comigo Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 40. Eu falei pro Tiago, quando eu entrei aqui de manhã, eu comecei a chorar. Há uma presença do Espírito Santo de Deus nesse lugar. Eu ainda estou com a palavra da manhã queimando no meu coração. Aí o Vitor Hugo, palavra queimando no coração. Dale Bronner, é muita coisa que Deus está fazendo. E o que eu entendo é que é só o começo. É só o começo e tem muito mais. Eu quero que você agarre comigo nessa palavra. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo 8, versículo 40, diz: quando Jesus voltou, uma multidão recebeu com alegria, porque todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, príncipe da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque a sua filha de 12 anos estava para morrer. Estando Jesus a caminho, a multidão o apertava. Estava ali uma mulher que havia 12 anos, que estava sofrendo de uma hemorragia e gastou tudo que tinha com os médicos e por nada pôde ser curada. Ela chegou por trás dele, tocou na orla do seu vestido e imediatamente cessou o fluxo do seu sangue. Amém? Você pode sentar. Eu quero que você entenda coisas importantes para a gente poder caminhar nessa palavra. A primeira coisa é entender que nada mudou. Entender que as coisas permanecem igual. Aonde Jesus está, sempre haverá uma multidão. Uma pessoa celebrou lá em cima: aonde Jesus está, sempre haverá uma multidão. Quem se ofende com multidão chama isso de modinha. Mas eu entendo que desde que mundo é mundo,
aonde Jesus desce, uma multidão aparece. Aleluia. Só que multidão não é silenciosa, multidão é barulhenta. Então você já pegou, você já entendeu. Aonde Jesus chegava, uma multidão o aguardava. Lembre-se, nada mudou. Nós estamos em 2025 anos depois dele, e ele ainda é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, e ninguém é maior do que ele. Todos os mensageiros que subirem aqui são passageiros e transitórios. A gente vai embora, mas essa mensagem vai ficar para sempre. 2025 anos depois, nada mudou. Então entenda, a Bíblia diz que Jesus está chegando. Imagina a cena comigo, uma multidão o aguardava. Isso, tudo que é ensaiado fica mais bonito. Jesus está chegando e uma multidão o aguardava. Porém, do nada, um homem alcança um destaque diferente no meio da multidão. O nome dele é Jairo, e ele é o príncipe da sinagoga. Para ser pedagógico, se impressione, diga uau. Ele é o príncipe da sinagoga. E porque ele é príncipe da sinagoga, o acesso dele é diferente. A Bíblia diz que ele chega pela frente de Jesus. Ele se prostra na frente de Jesus. E mesmo tendo uma multidão, ele consegue fazer que a multidão fique em silêncio, para que a voz dele seja ouvida, e ele não está com qualquer pedido. Ele está dizendo: Jesus, vai na minha casa. Irmão, você tem que ser muito, mas muito importante para parar o rolê do homem mais importante do mundo e dizer: agora eu tenho um pedido para o Senhor. Vai na minha casa, vai lá que eu estou com um problema para resolver. Veja, ou você é muito importante, ou você se acha. Imagina a cena. Imagina que o T.D. Jakes, que para mim é talvez com toda certeza para você, é um dos maiores pregadores do mundo, está aqui pregando, quando de repente alguém sobe aqui e diz: pastor, por favor, bishop, para agora, e eu quero que o senhor vá na minha casa, porque eu tenho alguém que precisa que o senhor ore. Irmão, você irmão, a gente ia ficar bolado, a não ser que quem pedisse a visita fosse alguém muito importante para você. E nesse caso, a gente não está falando de alguém comum, a gente está falando do homem mais importante da sinagoga. Ele é o príncipe da sinagoga. E nós somos assim. Nós damos acesso quem para nós é importante. Nossa linha de corte tem a ver com o mérito e com os valores que a gente acha que dá diferença. Então a gente valoriza. E não tem nada de crise agora aqui, querendo criar um... Não. É só para você entender. Para nós a gente valoriza status, título. A gente valoriza de onde veio, o que construiu. Isso é normal do ser humano. Só que me incomoda um pouco o fato de ele pedir a visita e Jesus ir de cara. O que nasce aqui é um invejoso. Desculpa, mas eu sou normal. Eu estou olhando no meio da multidão a cena, dizendo: se eu fosse príncipe da sinagoga, ele também ia na minha casa. Se eu fosse importante, eu também teria coragem de pedir. Mas quem não é príncipe da sinagoga, se resguarde a sua insignificância. Se você é príncipe da sinagoga, você diz: ei, vai na minha casa. Mas se você não é, permaneça no meio da multidão e não atrapalhe o mover. Calma. Então o príncipe da sinagoga, vou ter que voltar em Lucas 8:40. Vocês perderam o timing. Jesus chegou e uma multidão o aguardava. Uma parte foi embora. Jesus chegou e uma multidão o aguardava. Quando de repente um homem chamado Jairo, príncipe da sinagoga, disse: Jesus, vai lá em casa. Passa lá em casa, Jesus.
peraí. Então agora o rolê de todo mundo está prejudicado. Todo mundo agora tem que ir para a casa do Jairo. Ninguém queria ir para a casa do Jairo, mas agora todo mundo está indo para a casa do Jairo. Aí a Bíblia mostra uma outra personagem. Agora vamos para a próxima. A Bíblia vai dizer que uma mulher qual é o nome dela? Procure aí na sua Bíblia. Irmão, eu te dou 10 minutos para você procurar, e eu ganho tempo porque eu não falo nada de errado e o TJ Jakes entra e conserta. Irmão, procura o nome dela na sua Bíblia. Ela está aí ou não? Sabe por quê? Porque ela não era importante. Não me leve a mal, mas o nome dela não está aqui, porque ela não é da sinagoga, o nome dela não é lembrado, ninguém sabe o nome dela. Lucas, que aonde estamos lendo, ele diz apenas o que ela não tem e o que ela é. A Bíblia diz que ela é doente, pobre e frustrada. Como assim? Está tudo isso? Claro. A Bíblia diz que ela tem um fluxo de sangue, ela é doente, gastou tudo que tinha tentando se curar, ela é pobre e ela não conseguiu, ela é frustrada. E essa mulher, a Bíblia diz que ela ouviu falar de Jesus. Não, irmão, eu estou gastando a minha vida para fazer isso, falar dele. Celebra, a boa notícia começou, o milagre dela acabou de começar. Ela ouviu falar de Jesus. Agora, aonde mora a bênção, também mora o problema, porque o que ela ouviu determina a maneira que ela vai viver o milagre. Caminha comigo. Ela ouviu falar de Jesus. Eu também ouvi, não sei se você ouviu quando era adolescente, criança, mas eu não aprendi a amar Jesus. Quando eu ouvi sobre ele, eu aprendi a ter medo dele. Eu não aprendi a desejar pela presença dele, pelo contrário, eu aprendi a tremer na base quando alguém da minha igreja dizia, ele vai voltar. Eu dizia, sangue de Jesus tem poder, agora não. Na minha igreja tinha uma irmã que Deus usava em profecia. Irmão do céu, quando essa mulher levantava em profecia, era todos os jovens se escondendo debaixo do banco, porque o medo que a gente tinha dela revelar alguma coisa pesada era grande. Então eu aprendi que Deus envergonhava, que Deus castigava, que Deus pesava a mão. Então eu não amava Jesus, eu tinha medo dele. E a maneira que você ouve determina a maneira que você se relaciona. Por isso que está cheio de gente que não descobriu de fato quem Jesus é, porque apenas uma pequena faceta dele foi apresentada. Aliás, eu sou da época que quando alguém falava que Jesus era amor, o medo de tornar alguém libertino vinha logo em seguida dizendo, mas ele é justiça, como se uma coisa anulasse a outra. A mulher, ela ouviu falar de Jesus, mas pela minha pequena clareza, talvez ela só ouviu uma coisa, ele cura. Somente isso, ele cura. Mas quem se envolve apenas com uma faceta de Jesus perde a oportunidade da vida de descobrir que ele é muito mais do que aquilo que você foi buscar. Ele tem mais para oferecer do que aquilo que você pede. Ele vai além da nossa expectativa. Entenda que o texto continua. Marcos revela algo diferente. Marcos diz que ela concebe dentro dela, se eu apenas tocar na orla do manto dele, eu sei que eu serei curada. Perceba que ela não comunica com ninguém, ela não compartilha, ela pensa dentro dela, se eu apenas tocar na orla do manto dele, eu sei que eu serei curada. Isso é bonito, sim ou não? Não, estou com medo. Isso é lindo, sim ou não? Esse é o nosso problema, porque quem poderia viver muito, se contenta com pouco, pela maneira que foi apresentado a Jesus.
Enquanto um chega pela frente e diz, vai na minha casa, a gente está achando maravilhoso alguém que está dizendo, se eu apenas tocar na orla do manto dele, para mim será suficiente para viver o milagre. E é lindo se você olhar pela perspectiva da fé, mas se você olhar pela identidade, falta muito. Falta muito. Como que alguém chega pela frente e a outra, o máximo que pode é por trás? Sabe o que a Bíblia vai dizer? Que ela entra de maneira secreta no meio da multidão, porque o maior problema dela não era quem estava no centro do povo, era a multidão que estava em volta. Não me leve a mal do que eu vou dizer para você aqui agora, meu lindo. Eu sou um evangelista e a minha visão é clara, eu sei exatamente por que nasci. Mas sabe qual é o meu maior problema? Não é levar Jesus às pessoas, é conseguir passar pelos irmãos mais velhos sem ferir os irmãos mais novos que precisam de Jesus. Meu maior problema não é o evangelho, ele é perfeito, ele é vivo, mas os irmãos mais velhos que estão em volta é uma tristeza. É gente que não quer que o irmão mais novo volte, na cabeça dele a festa o irmão não merece, e é esses irmãos que estão dizendo, não acredito que a salvação é verdadeira, não acredito aí que isso aí Jesus pode salvar, não acredito que isso aí é de verdade. É essa galera que está fazendo com que os leprosos, os doentes fiquem longe e não consigam chegar até Jesus, porque quem está em volta está assim, ó. Seu nome está na lista? Você é da sinagoga? Se você não é, para lá. Só que aí a Bíblia vai dizer que essa mulher, ela é corajosa, e ela rompe a multidão. Eu não quero entrar no detalhe da enfermidade por conta do tempo, mas você sabe exatamente o que ela tem. Ela é impura, ela é doente. Então a Bíblia vai dizer que ela vai até onde Jesus está, ela se lança, ela toca na orla do manto de Jesus, e a Bíblia diz que ela é imediatamente curada. Vamos de novo, eu acho que lá em cima ninguém pegou. Ela tocou na orla do manto de Jesus, e a Bíblia diz que imediatamente ela foi curada. E o normal seria celebrar, mas a Bíblia diz que ela é curada e ela vai embora para se esconder. Já pensou? Você acabou de viver um milagre que 12 anos você esperava, mas você não celebra pelo medo do que alguém pode pensar de você, ou pelo medo do julgamento que virá daquele que acabou de curar você. A Bíblia diz que ela vai embora. Ela quer ir embora, ela quer sumir dali. Só que quando ela está indo embora, a Bíblia diz que Jesus para e diz: alguém me tocou. Não aguenta energia, vocês são mais velhos, aguenta. Não gasta tudo agora. Fala para quem está do teu lado, fala: eu sei de onde você veio, você vai cansar. Alguém me tocou. Mas lembra, a multidão toda estava apertando Jesus. Só que quando ele para e diz alguém me tocou, a Bíblia diz que a multidão se afasta dele, e todo mundo começa a dizer: não fui eu que toquei em você, não fui eu. Irmão, não sei se eu tenho problema na cabeça, mas eu ia falar: fui eu que toquei. E ele fala: não foi. Eu falei: tá bom, valeu. Imagina, irmão, oportunidade única de dizer que interagir com o homem. Que isso? Ia chegar em casa e falar: mãe, meu amigo, falei com ele hoje. Irmão, a Bíblia diz que Pedro, que é o discípulo mais vida louca de Jesus, vai até Jesus e diz assim: como assim alguém te tocou? Se a multidão te aperta. Pedro está dando aquele para Jesus. Se fosse eu demitiria Pedro por justa causa na hora. Você não chama a atenção de Jesus na frente dos outros. Jesus olha para ele e diz: não, Pedro, alguém me tocou diferente. Aleluia.
E a Bíblia diz que a mulher começa a perceber que não vai conseguir fugir dele, que não vai conseguir passar desapercebida. Então a Bíblia diz que ela vai em direção a Jesus, voltando pelo mesmo caminho que estava indo, volta e se lança aos pés de Jesus, pela frente dele. Lucas capítulo de número 8, versículo de número 40. Jesus chegou e uma multidão o aguardava. Um homem chamado Jairo, príncipe da sinagoga, disse: Jesus, vai na minha casa. Uma mulher pobre, frustrada e doente, chega por detrás, toca na orla do manto e imediatamente é curada. Jesus para e diz: alguém me tocou. Sabe, já está acontecendo um milagre faz 10 minutos e ninguém percebeu. Eu vou deixar claro para você. Para Jairo, provável que a multidão parou Jesus dizendo: ei, ele é o príncipe da sinagoga. Ouve o que ele vai te dizer. Todo mundo para e diz: ei, Jairo, vem, passa na frente. Para a mulher que ninguém para, Jesus para a multidão. Não, eu vou falar de novo, Não, ninguém pegou. Eu vou melhorar. Para quem ninguém para, ele para. Para quem ninguém olha, ele olha. Para quem ninguém se importa, ele se importa. Para quem não tem nome, ele está parado. Só vou sair daqui quando aparecer. Agora calma, eu preciso dizer um negócio para você. Você pode estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, mas se a sua consciência, sua mentalidade estiver errada, você não desfruta do que está à disposição. Quer ver? Ela está na frente de Jesus e não se ligou que 10 minutos atrás ela estava escondida pelas costas. Mas como ela está na frente, ela está com medo. E sabe o que ela está dizendo? Jesus, eu não toquei em você. Eu toquei na orla do teu vestido. Eu não encostei em você. Ela está dizendo: eu sei quem eu sou. Eu sei que eu não sou Jairo. Eu sei que eu não sou da sinagoga. Eu sei que eu não tenho o direito de encostar em você. Eu sei o meu lugar. Eu sei quem eu sou. Eu só toquei na orla do teu manto. Por quê? Porque eu não tocaria em você. Eu sei de onde eu vim. Eu sei o que eu tenho. Eu sei o que eu não posso. Ela está em crise. Ela está chorando, tremendo de medo. Jesus está aqui, ó. Lembra quando a gente voltou para Jesus, que a gente voltou se arrebentando, dizendo: oh meu Deus, eu não sei se o Senhor vai conseguir, eu não sei se o Senhor vai me receber, eu sei que eu não mereço. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando eu cheguei, quem é pai e mãe, levante a mão. Quem tem filho preferido? Tem um monte de filho olhando para o pai e para a mãe assim, ó. Vai falar agora. Quem é pai e mãe sabe que a gente não tem filho preferido. A gente tem filhos que preferem mais o pai. Posso te dizer uma parada? A gente pede oração para os outros, não é porque só a Bíblia diz que nós devemos orar um pelos outros, mas porque a gente tem a certeza que alguns são preferidos. Quando alguém pede oração para mim, eu oro porque a Bíblia diz que eu devo orar. Mas eu quero que você entenda que se eu e você entrar no quarto, trancar a porta, dobrar os joelhos... Ah, mas ele prega para milhares, ó.
Quando eu entro no quarto, tranco a porta, Jesus não está vendo a minha rede social, Jesus não está vendo o meu fruto, Jesus está vendo o garoto que Ele salvou 23 de abril de 2009, dizendo: meu garoto, meu filho. Então entenda, dentro do quarto não tem título, dentro do quarto não tem rede social, dentro do quarto não tem resultado público, dentro do quarto é o filho que entra. Jesus olha para ela e ela está se justificando como alguém que não tem acesso, mas Jesus olha para ela e diz: filha. Irmão, você disse uau para o Jairo, o príncipe da sinagoga, há 10 minutos atrás, e eu acabei de falar o título mais importante do mundo, e você não deu moral nenhuma. Então deixa eu falar para você bem claro: não é mais importante ser príncipe da sinagoga se você não for filho de Deus. O título mais importante da vida não é um que um homem pode te dar, é aquele que somente Cristo pode entregar para você. Quando Ele chama ela de filha, Ele está completando o milagre da vida dela. Nós somos corpo, alma e espírito. Quando ela toca em Jesus, o corpo físico dela é curado, mas quando ela é chamada de filha, a alma dela é restaurada. A rejeição vai embora, a enfermidade da alma vai embora. Ela chegou como alguém que não tinha acesso, mas quando Jesus chamou de filha, Jesus estava dizendo para ela: linda, não precisa mais chegar por trás, a partir de hoje chega pela frente. A partir de agora olha no meu olho. Ah, mas o meu nome não está na lista. Está na minha lista. Ah, mas eu ainda não dei frutos extraordinários. Mas filho não é medido pelo fruto, mas é medido pela entrega. Você é meu filho. Acabou. E eu não sou mais escravo do meu. Canta Rio de Janeiro, eu sou filho de Deus. Eu sou. Esse tempo bom dá pra encher o tempo bom e declara: eu não sou mais escravo. E eu não sou mais escravo. Só quem é filho cante. Eu sou filho. Talvez até hoje o seu relacionamento com Jesus é de alguém que chega por trás. Você vem na conferência, toca na orla do vestido, do manto, você é curado, vive um pequeno milagre e vai embora. Você vive de conferência em conferência, você vive pequenos milagres e vai embora, porque na sua cabeça esse lugar não é para você, porque na sua cabeça a presença de Deus é para os santos, porque colocaram na sua cabeça que você não é parte. Que Deus coloque no coração dos irmãos mais velhos a paixão pelos irmãos mais novos que estão perdidos. Que a gente olhe para aqueles que estão caídos e digamos: ei, vem, o seu lugar não é pela parte de trás, o seu lugar não é escondido, o seu lugar é onde o filho pode chegar. Vem pela frente, vem pela frente. Aí, irmão, falta ainda o espírito. O físico foi curado no toque, a alma foi curada no filha, e o espírito foi curado no vai em paz. A tua fé te salvou. Olha, se tiver alguém bonito perto de você, diga. Se não tiver, não precisa, continua olhando para frente. Mas se tiver alguém bonito perto de você, diga: tudo que ele começa, ele termina. Amém. E eu preciso terminar. Tudo que é ensaiado fica mais bonito. Nós precisamos terminar. Só que enquanto a gente estava nessa de precisa terminar, chegou uma notícia para Jairo. A mulher está curada de maneira completa e está voltando para casa feliz da vida, fazendo story dizendo: estou de volta. Ei, quem me viu passar na prova e não me ajudou, aleluia. Brincadeira. Irmão, ela está de volta. Só que enquanto uma está de volta, a esperança do outro acabou.
A notícia que chega para Jairo é: Jairo, não incomoda mais o mestre, porque a sua filha, ela já morreu. E agora, ser príncipe da sinagoga não muda mais nada. Não, o que adianta? O que você prefere? Ter sua filha viva ou ser príncipe da sinagoga? Jairo diria: a minha filha, 1000 vezes a minha filha. Provavelmente Jairo começa a chorar. Eu nem sou chorão, mas eu tenho um filho. Jairo estava com a faca e o queijo na mão. O milagre dele estava indo na direção da casa dele, e uma mulher que ninguém sabe o nome atrapalhou o rolê. Jairo não tem nem tempo para ficar bolado. O luto dele começou no meio do caminho. Não incomoda mais o mestre. A tua filha, ela já morreu. Ele deve ter começado a chorar. E Jesus, maravilhoso, lindo, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, aquele que era, aquele que é, para sempre será, a raiz de Jessé, a estrela de Davi, a estrela da manhã, o sol da justiça, o pão da vida, a água da fonte. Ele olha para ele e no meio da multidão diz: ei, Jairo! Jairo! O Jairo está aqui, o quê? Não tenha medo, apenas continue crendo. Ei, Jairo! Vamos para o fluxo, segue o caminho. E o Jairo não está entendendo nada, a multidão não está entendendo nada. É um velório que eles estão indo agora. Quando eles chegam na frente da casa de Jairo, as carpideiras estão lá fora chorando, um desespero absurdo. Veja, carpideira eram mulheres que eram pagas para chorar em velório de gente rica. Mas o rico tem umas coisas estranhas, né? Mas eu acho maneiro. O que você está fazendo? Estou chorando. Eu ia falar uma parada pesada, deixa. Pensamento intrusivo, sai agora. Irmão, Jesus é maravilhoso, criativo. Tem coisas que ele faz que eu também não entendo e nunca vou entender. E uma delas é ter me escolhido para pregar. Ele foi nas mulheres que estão chorando e ele perguntou: por que vocês estão chorando? Aí elas dizem: porque a menina morreu. Aí Jesus diz: não, ela não morreu, ela só está dormindo. Irmão, a galera do fundão tem que valorizar. Valoriza. Não, ela não está morta, ela só está dormindo. Vou falar uma coisa para você, entenda rápido. Jesus é diferente, age de maneira que a gente não entende. Ele chama pobre, frustrado e doente de filho. Ele para quem ninguém para. Ele se importa com quem ninguém se importa. Ele vai atrás daquele que todo mundo abandonou. Ele atraiu você para cá. Tinha gente melhor para estar aqui, mas é você que está aqui. Ele é diferente. E ele é o único que chama morte de sono, fim de começo, impossível de milagre. Ele é o único que tem poder para mudar sinônimo para aquilo que alguém disse que é o fim. Só que quando ele diz: ô Felipe, imagina comigo, tá todo mundo chorando, maneira profissional, e Jesus diz: não, ela só está dormindo. Irmão, a Bíblia diz que as mulheres começam a rir dele. É que quando Jesus está fazendo um milagre muito grande, quem está de fora e não entende, ri, porque não acredita, porque não consegue ver razão, porque diz: não, ó, piada, isso aqui é piada, lindo. Jesus está levantando um monte de piada, Jesus está levantando um monte de gente que ninguém acredita, que ninguém olha, que ninguém dá valor. Não, é piada para alguém, mas para ele é filho, é piada para alguém, mas para ele é sono, é piada para alguém e para ele é só o começo. No fim, quem não acredita não entra para dentro de casa. Jesus diz: Pedro, Tiago, João, come on. Vem, Jairão, bora ver. Aí eles entram dentro da casa. A menina está morta ou ela está dormindo? Vai. Supletivo. Vamos. Irmão, lembra? Alguém foi até Jairo e disse: Jairo, tua filha já morreu.
Colocaram, o médico foi lá, botou, tá gelada. Eu acho que descansou. Pode chamar as carpideiras. Ligaram para o sindicato das carpideiras e diz: manda bastante porque a menina é rica. Foram para Jairo, diz: Jairo, a menina morreu. As mulheres estão chorando. Ela está morta ou ela está dormindo? Tá vendo? Esse é o problema de vocês. Vocês mudam de opinião baseado naquilo que um homem diz. Então eu vou melhorar para você entender, meu lindo. Eu fico com aquilo que Jesus está falando. E ele está dizendo que ela está dormindo. Mas eu poderia ficar 10 horas aqui provocando você. No fim, na vida, a gente escolhe quem a gente ouve. Se é o que Jesus está dizendo ou se é o que a lógica humana está falando. A lógica humana está dizendo: morreu. Mas ele está dizendo que está dormindo. Eu fico com o que ele está dizendo. Ela está morta ou ela está dormindo? Não, irmão, ela está morta, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. A fé não torna ninguém ignorante e burro. A fé não faz a gente ignorar a realidade. Então eu vou perguntar de novo. Ai, que medo. Ela está morta ou ela está dormindo? Porque a gente não é tonto. A gente sabe quando é... Entendeu? A gente sabe. É o fim. Mas a gente tem uma esperança que ninguém consegue compreender. A gente tem uma parada com a gente, irmão, que está todo mundo dizendo: não vai dar certo, não é, acabou. E tem alguém cheio do Espírito Santo dizendo: vai dar sim, vai acontecer. Ele falou, vai acontecer. Mas morreu, não, é só o começo. Mas é velório, não, haverá festa ainda hoje. Ela está morta ou ela está dormindo? E para quem está dormindo você diz: ressuscita ou acorda? Jesus vai até a cama da menina e diz o quê? Ei, menina, levanta, acorda. No fim não importa se você está na lista ou não na lista. Não importa se o seu nome é conhecido ou desconhecido. O que importa é se ele está junto. Se ele está junto, resolve. Amém, amém, amém? Só preciso terminar. A menina levantou. Não, irmão, ela levantou. Pelo amor de Deus, que medo. Ela levantou. Imagina o Jairo. Aí Jesus disse: só não fala nada para ninguém. A minha vida já está bombando. Os haters estão fazendo react todo dia meu já. Eu não aguento mais. Não conta para ninguém o testemunho. Aí, irmão, a Bíblia termina aqui. Faz assim, ó, pau. Acaba. A menina já está em casa. A do fluxo de sangue, lembra dela? Qual é o nome dela? Filha. Irmão, sabe uma coisa engraçada? Eu tenho 3 filhos. A única coisa que eu não chamo eles é pelo nome. Se eu chamar pelo nome é porque alguma coisa deu errado. Se eu chamar minha filha de Serena, ela faz assim: opa. Eu chamo ela pelo que ela é, não pelo nome que eu dei. Eu chamo ela de princesa, linda, maravilhosa, príncipe do pai. Entende? Adjetivo. Mas é só para dizer que o nome dela é filha. Pronto. Mas eu me irrito um pouco e eu termino aqui de verdade. Porque quando o texto termina, não diz o que aconteceu depois. E eu queria pós-crédito. Irmão, é igual o filme de romance. O casal sofre o filme todo. No final dá um beijo, acaba o filme. Irmão, eu passo mal. Eu queria lua de mel, eu queria os filhos crescendo, eu queria casamento, eu queria ver tudo, eu queria detalhes. Irmão, o que eu vou falar agora não está na Bíblia, não procura. Só está na minha. Acrescentares, capítulo 7, versículo 3. É que acabou. Eu só consigo imaginar uma coisa. É a galera saindo de dentro da casa e a multidão de fofoqueiros lá fora dizendo: o que aconteceu? O que rolou? Irmão, o mundo nunca mudou. Fofoqueiro sempre foi fofoqueiro. Eu imagino as carpideiras lá fora só assim. Chora ou não chora? Faz o que agora? Irmão, baseado na minha experiência, direi o que penso que aconteceu e concluo. Jesus saiu primeiro. Não, irmão, Jesus é manso e humilde. Ele é o que Isaías profetizou. O principado estará sobre os ombros dele. Ele é um lord, ele é um gentleman. E o povo está dizendo: o que aconteceu? E ele bem calmo diz: ela acordou. Porque ele não disse que ela estava dormindo? Quem estava dormindo acorda. Ela acordou. Aí tem João e Tiago lá dentro.
O João é o mais emocionado, eu imagino. O João saiu aqui, ó. Acredita no homem, gente. O que esse homem falar pode ir, porque ele não erra. Ele é maravilhoso, ele é incrível, ele é extraordinário. Tem que colar nele. E o Tiago só está indo assim, é verdade. Só que a gente não pode esquecer que o Pedro está lá dentro. Irmão, eu vim de terno porque o Tiago pediu. Não, é que eu não queria ficar feio perto de vocês, pelo amor de Deus, que vergonha. Mas você já viu o Pedro do The Chosen, que ele já anda armado? Irmão, eu imagino o Pedro saindo lá de dentro já com sangue nos olhos, com as carpideiras. Porque as carpideiras riram de Jesus. Irmão, Pedro já saiu aqui, não olhou para ninguém, já foi nas carpideiras aqui já, ó. Vocês sabem, né? Que vocês não vão receber. Só que é Pedro não acabou. Aí a mulher, por que a gente não vai receber? Porque ela não estava morta, ela só estava dormindo. Aí Pedro deve ter dado uma baixadinha e falou assim, ó, e seguinte, tá? Liga pro sindicato de vocês e avisa que aonde ele chegar, o velório vai acabar. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia seria bom. Levanta suas mãos. Fala, meu lindo, minha linda. Você acabou de assistir uma mensagem que eu tenho certeza que o Senhor Jesus falou ao seu coração, e não foi pouco. E eu tenho uma ótima notícia para você. Nós acabamos de lançar o nosso devocional de 365 dias do ano. O Oi Deus, sou eu de novo. Imagine você começar todos os dias dessa maneira: Oi Deus, sou eu de novo. Eu preciso de uma palavra. Eu tenho certeza que esse devocional será um grande companheiro para a sua vida com Deus. E se você quiser ter mais informações ou ter o seu, é só clicar no link que está aqui na descrição do vídeo e segue já lá no Instagram. Todo dia tem um devocional para você por lá também. Nosso Instagram é Oi Deus, sou eu de novo, oficial. Que Deus abençoe e que o seu 2026 seja extraordinário, porque esse devocional já é para 2026. Você pode usar esse ano, é claro, mas quando for dia 1º de janeiro, pode ter certeza que o seu ano será extraordinário e que Deus estará com você todos os dias. Em nome de Jesus, amém. Fala, meu lindo, minha linda, que bom que você está aqui comigo em mais uma mensagem. O tema dessa palavra é florescendo no deserto. É possível florescer aonde todo mundo morre. No cenário aonde não tem esperança, é possível dar frutos, sim. Eu quero que você fique comigo até o final. Sabe, pare um pouquinho o que você está fazendo, elimine as distrações, para que você possa ser edificado por essa palavra. Eu só vou te pedir uma coisa que é muito importante para que essa mensagem vá o mais longe possível. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho. Toda segunda-feira tem uma mensagem de Deus para você aqui. E claro, se você ainda não curtiu o vídeo, rapidinho, curte o vídeo aqui embaixo. Curte, comenta e vamos para a mensagem agora. Isaías, capítulo de número 32, versículo de número 15. Olha que lindo. Até
o Espírito ser derramado sobre nós do alto e o deserto ser um campo frutífero e o campo frutífero ser considerado uma floresta. Até que o Espírito seja derramado sobre nós. Até que, antes de ser derramado, é um deserto. Mas quando o Espírito Santo é derramado, floresce e o deserto se transforma em uma floresta. Eu ouvia um amigo meu pregar, Pastor Júnior Rostirola. É um grande amigo. Ele pregava uma mensagem dizendo sobre a semente, que dentro da semente mora uma árvore. E hoje, junto com o apóstolo Joel, o Senhor me falou algo que me fez pensar. Uma frase de Miles Monroe, que todas as vezes que uma semente morre, uma floresta é sepultada. Uau! Só que, ouvindo a mensagem, enquanto o pastor falava, eu sempre me coloco na expectativa de quem talvez tem percepções diferentes para entender aonde pode ter uma pergunta para que eu consiga no Senhor buscar uma resposta. A mensagem foi completa, o Senhor usou, mas no final eu perguntei para o pastor Júnior o seguinte: pastor, e se essa semente que carrega dentro de si uma árvore cair em uma terra seca, de que maneira florescerá? Porque uma coisa é cair em solo fértil, uma coisa é cair em um solo favorável. Quando nós olhamos, por exemplo, para a parábola da figueira plantada na vinha, a gente entende que a figueira foi plantada em um solo perfeito, ideal. Mas se por um acaso essa semente que carrega dentro de si um fruto extraordinário cair na terra errada, na terra seca, no deserto, porque para pensar que muitas das vezes a nossa desculpa para não dar frutos não é a semente, é o solo onde estamos plantados. Nós vivemos dizendo isso: olha, tudo bem, mas olha onde eu nasci, olha onde eu estou, olha o lugar aonde eu estou plantado, não é favorável, olha a família que eu nasci, não tem como eu ser feliz, o histórico da minha família é a infelicidade, não tem como eu prosperar, o histórico da minha família é a pobreza, o solo é muito seco para que isso que eu carrego dentro de mim floresça e gere frutos para quem está à minha volta. E sabe, nós somos tentados a pensar assim. E eu tenho uma história, e que eu não posso ignorá-la, aonde também já pensei assim, mas hoje não quero contar de novo, porque talvez você já ouviu. Eu quero contar uma história que vai conectar exatamente com o texto que nos levará à conclusão necessária. Em 1961, no deserto do Saara, em uma região chamada Teneré, encontrou-se uma árvore. Olha que doideira. Em 1961, encontrou-se uma árvore, e o que chamou a atenção é que ela era a única árvore em um raio de 200 quilômetros. Em um raio de 200 quilômetros, uma acácia estava verde, frondosa, gerando sombra e espanto em todos que passavam.
Como é que pode uma árvore no meio de um deserto? Todas morreram. Por que ela está viva? Porque existem segredos importantes: florescer e permanecer. Às vezes florescemos no deserto, mas o mesmo deserto que florescemos, também morremos. E o risco de morrer no deserto é muito grande, se não tivermos uma receita: a árvore do Teneré, a acácia. Pesquisadores foram para o lugar aonde a árvore estava. Era parada de viajantes, de excursões, que paravam seus caminhões, seus camelos, e que não prejudicavam a árvore. O que tem de segredo essa árvore? E com uma pesquisa descobriram: a árvore, a acácia do Teneré, aprofundou as suas raízes a 35 metros de profundidade, até encontrar um poço de água no meio do deserto. Estava seco em cima, mas estava úmido embaixo. Em cima não tinha esperança, mas a fonte da acácia alimentava ela e fazia ela permanecer viva e gerar sombra no meio de um lugar de sequidão e morte. Uau! Até que um dia um homem bêbado com um caminhão atropelou a acácia e quebrou a acácia. Toda a região frustrou-se por um motivo, na verdade alguns, mas porque aquela acácia era preservada, porque ela era como um farol no meio do deserto. É porque todas as vezes que alguém floresce no deserto, vira referência para quem está à volta. É porque florescer no deserto tem as suas dores, mas também tem as suas honras. Porque no deserto a sombra vale mais do que no meio de uma floresta. Às vezes o solo que a gente tanto reclama é o solo que mais precisa da gente. E a gente quer tanto mudar de lugar, sendo que se nesse lugar que a gente tanto reclama, se florescermos, aprofundarmos as nossas raízes, seremos a sombra para quem está à volta, seremos a esperança para quem já deixou de acreditar na possibilidade de vida naquele lugar, e o lugar ermo se torna uma fonte de vida, de sombra, descanso, refúgio. E assim é você, na família que nasceu, que até então pode ser um deserto, mas que se você florescer e aprofundar as raízes, o deserto será transformado num campo frutífero, e o campo frutífero será transformado em uma floresta. Eu vou dizer de novo: um deserto se transforma em um campo frutífero, e o campo frutífero em uma floresta. E isso só é possível quando o Espírito de Deus desce sobre nós. É que na verdade o segredo no fim não é a semente. O segredo é o Espírito de Deus sendo derramado sobre nós. No fim, o segredo não são os nossos talentos. No fim, o segredo é a graça do Espírito Santo sendo derramada sobre nós. No fim, não é o nosso falar bem. Não. O segredo é o Espírito
Espírito de Deus sendo derramado sobre nós. No segredo, no final, não são as raízes. O segredo é o leito de água que está abaixo, porque se estender a raiz e não encontrar água, de nada vale. O segredo não é a árvore, o segredo não é a semente, o segredo sempre será o Senhor que desce o Espírito, o Senhor que dá alimenta, é o Senhor que sustenta, é o Senhor que mantém vivo, é o Senhor que lança semente, o Senhor, e no final é tudo sobre Jesus. Ô André, não é tocar bem, no final é tudo sobre Jesus. Não é pregar bonito, é tudo sobre Jesus. O segredo não é a câmera, não é a luz, não é o som. O segredo é Jesus, nome acima de todo nome. E se o meu Espírito se derramar sobre vocês, florescerá no deserto. E eu vou te dizer, a árvore do Teneré foi destruída. Derrubaram ela. Que absurdo. A árvore caiu ao chão. Sabe o que fizeram? Pegaram a árvore, levaram para guardar em um museu a memória do Teneré, um farol que serviu durante muito tempo. Mas sabe o que colocaram no lugar? Uma escultura metálica no formato da árvore do Teneré, da acácia do Teneré, para que nunca ninguém esqueça que um dia naquele deserto já floresceu uma árvore. Eu vou te falar uma coisa. Podem nos destruir ao longo do tempo, podemos morrer ao longo do tempo, mas nunca poderão apagar o legado de alguém que gerou frutos para a glória de Jesus. Eu tenho 31 anos de idade e um dia eu vou morrer. Vai demorar. Eu quero incomodar bastante. Uma das minhas maiores referências morreu aos 99 anos, pregando até o último dia. Billy Graham. Amo ele. Velhinho lindo. Que coisa fofa. Eu queria tanto dar um beijo nele, abraçar, sentar, ouvir, mas não tive oportunidade. Mas sabe o que é engraçado? Ele ainda faz sombra para mim. Não, você não está entendendo. Eu estou dentro do meu carro, na minha mala aqui, com uma biografia do Billy Graham. Eu estou lendo a história dele, onde ele frutificou, o que ele fez. Ele ainda é uma sombra, ele ainda é um legado, ele tem referência. Estou aqui ainda, olha. O meu sonho é que um dia eu também vou embora. Mas sabe, algumas coisas do nosso legado a gente não vai ver. Pastor Joel, a gente não vai ver. Mas sabe que eu fico assim emocionadinho de pensar? É que talvez um dia alguém pode estar pregando também, dizendo algo parecido com o que eu disse. Tinha um velhinho. Deixa eu sonhar, por favor. Não estou me comparando a ninguém não, mas deixa eu sonhar um pouquinho. Eu tenho muito para viver ainda, mas deixa eu sonhar um pouquinho. Tinha um velhinho, orelhudinho, casado com a mesma mulher a vida toda, pai de 3 filhos, nunca abandonou a família, pregou a mesma mensagem a vida inteira, nunca parou de pregar o consolo do Evangelho, nunca parou de pregar o amor de Jesus.
E um dia eu fui alcançado por uma mensagem desse menino. É eu aqui. Aí ele morreu. E hoje eu sou um pregador do Evangelho. Sabe? Minha família serve a Jesus. Olha que lindo! Isso só é possível com árvores que florescem no deserto. Aonde é o seu deserto, para que você possa florescer? Porque, convenhamos, uma árvore no meio de uma floresta é só mais um pedaço de madeira com um copa de folhas. Não faz tanto sentido. Mas uma árvore no deserto é sombra, abrigo para o cansado, esperança para o desanimado. E a loucura de tudo é que se o Espírito de Deus se derramar sobre você e a sua base for Jesus, você florescerá no deserto. Alguém tem que começar, mas saiba que por conta de você no deserto, o Senhor pode transformar aquele lugar em uma floresta. Já existiram florestas que se transformaram em desertos, mas eu também sei que existem desertos que se transformaram em lindas florestas. Em nome de Jesus, Pai, que a minha família seja transformada em um campo frutífero, e o campo frutífero se transforme numa floresta. Que o Teu Espírito seja derramado sobre nós, e que venhamos dar frutos, e que permaneçamos em Ti, porque Tu és a oliveira verdadeira. E em Ti estamos enxertados, ó amado. Que os nossos frutos sejam percebidos e que o Teu nome seja glorificado, porque no fim é tudo sobre Ti, Jesus.